Bom, gente, então dando prosseguimento aos nossos estudos aí, né? Vamos retomar. Hoje a gente termina essa parte mais teórica, não que não haja teoria ainda, há bastante teoria para frente, mas essa parte mais teórica, mais geral, ela termina na aula de hoje. Acredito hoje que a gente deve começar, mas não deve aprofundar, a questão que é muito importante. Acredito que a aula que vem é uma aula de extrema importância. Vamos falar de relação de emprego aí e relação de trabalho, que é um ponto fundamental para entender a aplicação da CLT nos contratos, né, no contrato tanto de emprego e a não aplicação dos contratos de relação de trabalho. Mas isso para o final da aula, para a aula que vem. Se realmente a gente chegar nesse ponto, a gente deixa para a aula que vem, porque é interessante começar falando desse tema, certo? Enquanto isso, a gente termina, como, né, o André bem observou, aí a gente tem que fazer o quê? A gente estava terminando integração, interpretação e aplicação das normas jurídicas trabalhistas. Todos esses institutos vocês já estudaram lá em Direito do Trabalho, a gente está dando só uma recapitulada, lógico, com um olhar voltado para direito individual do trabalho. Nós vimos dois pontos importantes aí, né? Antes de falar de aplicação, que a gente vai retomar hoje. Primeiro, integração da norma jurídica. Gente, só perguntar, vocês estão escutando a minha filha? Ou não? Sim ou não? Só me respondam aí. Se estiver aparecendo, escutando no som, eu fecho a porta ali. Sim, não? Estão escutando? Tá tranquilo? Pera aí, só aí. Tá? Pera aí. Pronto, voltei. Agora eu acho que vai ficar tranquilo. Desculpa aí, pessoal. Se estiver atrapalhando, vocês podem me falar, não tem problema não, tá? Então vamos lá, retomando. Professor, o que a gente estava vendo na aula passada? A gente estava utilizando aí as principais formas de interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas trabalhistas. Então são formas, né, de adequar para você poder resolver uma situação que é trazida, no caso concreto, para o magistrado, certo? Professor, e o que a gente viu na aula passada? Nós vimos dois pontos. Nós vimos a interpretação e a integração. Nós vimos que a integração é a modalidade de aplicação da norma jurídica que decorre o quê? Exatamente da omissão legislativa. Quando há uma lacuna, um vazio normativo, normalmente o vazio normativo, a gente falou que pode ser axiológico ou ontológico, de acordo se a norma já está em desuso ou se aplicada ela geraria uma injustiça. O que acontece? A integração é quando existe ausência de lei. E como o André observou, mesmo em situações de inexistência de norma jurídica, aplicar-se-á sempre o quê? O direito. A gente vai ter meios de integração, ou seja, de suprir essa omissão. Por isso que o juiz ele não pode deixar de julgar. É o princípio do non-liquid, ou também conhecido como da indeclinabilidade. O juiz ele não pode deixar por lacuna normativa. Ele vai utilizar outros meios que a gente viu ontem. Ele vai utilizar para integrar, para resolver a situação, para julgar princípios gerais de direitos, analogia, costumes, jurisprudência, entre outras medidas de integração. E integração nada mais é do que isso. Forma de quê? De preenchimento dessas lacunas. E vimos também o que? A interpretação, que é a principal forma aí de entendimento do alcance, né, do entendimento do que a legislação, do que a norma jurídica, do que a norma trabalhista ela tem por finalidade. Então, esse primeiro objetivo, então, a interpretação, ela é utilizada em todo o artigo. Então, nós interpretamos todos os artigos legislativos da legislação, da codificação, inclusive direito do trabalho. Então, toda leitura é feita uma interpretação. Interpretação é essa que pode ser de várias formas. Mencionamos aí, quanto à metodologia, ela pode ser histórica, sistemática, finalista, que busca o objetivo, a finalidade. Vimos ainda quanto aos efeitos que elas podem ser o quê? Ou, segundo, elas podem ser extensivas
restritivas as interpretações ou autênticas. Restritiva, ela limita, né, o alcance da lei. A extensiva, você faz uma interpretação que vai alargar o sentido, o alcance daquela norma. E o terceiro é o que? É exatamente autêntica, que é exatamente o que? A aplicação da interpretação dada pelo legislador. O legislador, o que estava realmente dentro da legislação, segundo o legislador. E, por fim, aí a gente deixa, né, fizemos essa recapitulação a jato aí, vamos compartilhar novamente a nossa tela para continuar a aula. Agora, falar da aplicação do direito, que foi o trecho que a gente não abordou na aula passada, certo? Aí a questão da interpretação restritiva, extensiva, autêntica, que foi exatamente o final da aula passada, certo? Beleza, professor. E a aplicação do direito? Gente, é bem simples, né? Nesse ponto, deixa eu aumentar aqui. Ui. Aqui. Então, gente, quanto à aplicação do direito. A aplicação do direito consiste em nada mais, nada menos do que aplicar uma norma abstrata e genérica estabelecida numa codificação em uma determinada situação concreta, em um determinado acontecimento. Então, é você pegar, eu tenho um código aqui, eu pego esse código, pego o artigo lá que eu vou aplicar ao caso, e venho e faço a aplicação. Ou seja, eu verifico se esse artigo ele é aplicável àquela situação. É aplicável? Então, eu vou seguir essa situação de acordo com o que está definido na legislação. Por isso que a lei ela é genérica e abstrata. Ela não é voltada para tratar especificamente de de uma única situação. Ela é genérica, ela é para tratar todas as situações que venham todas as situações naquela que venham regular aquela situação. Então, ela não é feita por um único ato referente a uma única pessoa, não. Para todas as situações enquadradas na legislação para regular aquele ato. Então, por isso que ela é genérica. E ela é abstrata porque ela não é voltada para um único caso. Por isso que nada mais é que a aplicação, você pegar essa normatização e aplicar no caso concreto, né? Então, por isso que a gente tinha mencionado anteriormente que o juiz ele tem que aplicar o direito, a aplicação do direito. Ainda que ele não tenha legislação, ele tem como solucionar o caso, seja com a legislação, seja com outro método para a solução daquele conflito. Por isso que o juiz, ele é o quê? Ele parte da premissa que ele vai fazer uma análise de norma jurídica, ou seja, de norma, ou seja, de lei. No entanto, não é que a ausência de lei, na ausência de lei, não impede a questão de aplicação ou solução do conflito. Por isso que a gente vê o quê? Sempre que a gente entra no processo, a conclusão desse processo é a sentença, é a decisão. E lá na decisão vai haver a aplicação da legislação no caso concreto. Isso é a regra. A gente mencionou que, excepcionalmente, na ausência de norma, aí vai aplicar o direito conforme a gente estudou em integração, certo? Então, o juiz, ao aplicar a norma jurídica ao caso concreto, ele deve sempre verificar 2 pontos. Primeiro, para que haja uma decisão justa, pelo menos que em tese seja justa, ela tem que observar 2 pontos. 1, eficácia temporal. 2, eficácia espacial. Ou seja, primeiro, ele tem que verificar se a norma está vigente, eficácia temporal. Normalmente, a norma ela é feita para durar no tempo, tanto que a gente tem uma CLT de 1943 e a maioria dos dispositivos que lá foram criados ainda estão inseridos até agora e tem validade total, tem eficácia total. E existe também eficácia espacial. O que é eficácia espacial? Verificar onde vai ser aplicada aquela norma jurídica, onde vai ser aplicada aquela legislação. A gente viu que normalmente, em razão do princípio da soberania e em razão do princípio e em razão da jurisdição, não, princípio, razão da jurisdição, toda normatização realizada dentro de um país, dentro de um território, ele vai estar limitado exatamente pelas fronteiras daquele território, não sendo aplicado ao país vizinho, assim como a normatização do país vizinho não alcança o nosso país, não podendo, portanto, uma legislação externa, via de regra, ser aplicada em âmbito interno, certo? Beleza, professor? Aí você falou da aplicação das normas. Ok. Nós falamos qual é o conceito, quais são as regras,
tem que observar essas duas eficácias, a eficácia temporal e a eficácia territorial. E, no entanto, existem, como a gente mencionou antes, situações onde não existe legislação. Porém, existem situações onde há aplicação de mais de uma norma para aquele caso, para aquela problemática, para aquela lide, para aquele conflito. Beleza, professor. O que é esse conflito de normas? Quando você estuda lá em Direito Civil, você estuda o quê? Que o conflito de normas nada mais são do que antinomias, que é exatamente o choque entre normas. E, normalmente, a gente vai verificar que existem 3 critérios de solução desse conflito, né? 3 critérios para evitar a antinomia. Quais são eles? De maneira bem rápida, tá, gente? Isso aqui é Direito Civil. Primeiro, critério cronológico, ou seja, a gente vai aplicar uma norma de acordo com o quê? Com a sua verificação temporal. Portanto, a norma posterior, ela prevalece sobre a anterior. Ou seja, uma norma mais recente, no caso de conflito de duas normas aplicáveis no caso, você vai fazer o quê? A norma posterior, ela vai prevalecer sobre a norma anterior. Segundo critério, é o critério da especialidade. Critério pelo qual a norma especial ela vai prevalecer sobre a norma geral, ou seja, uma determinada norma prevista para uma determinada situação, ela prevalece sobre a norma norma geral. Ah, professor, dá um exemplo aí. Nós temos na CLT uma normatização geral sobre empregados, por exemplo, falando de direitos. No entanto, se a gente falar de empregado doméstico, o empregado doméstico ele tem uma lei especial, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Portanto, a gente tem uma normatização especial e uma normatização geral. Caso viesse a ser aplicada para o empregado doméstico, a gente sempre vai buscar aquela que é especial, que está disposto na sua própria legislação. Apesar de ser considerada como uma lei complementar do doméstico, lá não está falando apenas de doméstico, fala de diarista, alguns outros pontos. Então, na hora de verificar se aplica o 13º, férias, na normatização geral, não, você vai olhar a normatização especial. Então, em caso de conflito, não mencionei o conflito, mas se houver conflito entre normas, prevalece a norma especial em detrimento da norma geral. Não há conflito entre a CLT e essa lei complementar. Só estou mencionando que existem normas especiais, criadas para determinadas situações. E a terceira forma de análise e solução do conflito é o critério hierárquico, ou seja, a norma de hierarquia superior prevalecerá sobre a norma de hierarquia inferior. Só que aqui a gente já estudou anteriormente que na Justiça do Trabalho tem que abrir um parênteses, por quê? Porque existe o princípio da norma mais favorável, subprincípio da proteção, que é o princípio, né, ou critério da norma mais favorável, que defende o quê? Que toda vez que houver uma normatização mais favorável, ela será aplicada ao trabalhador. Então, ele quebra um pouco no direito do trabalho esse critério hierárquico. Por quê? Porque a gente tem uma flexibilização do que é a norma vai prevalecer, podendo, portanto, no direito individual do trabalho, uma norma inferior prevalecer sobre a norma superior, ou seja, sempre que a norma inferior for melhor que a norma superior, no direito do trabalho, no direito individual do trabalho, você vai dar prevalência a essa normatização, ainda que ela seja inferior. Então, ele quebra um pouco desse último critério que é estudado lá em direito do trabalho. Beleza, professor, você estava falando lá da questão da eficácia temporal. O que é eficácia temporal? A regra sobre aplicação no tempo. Via de regra, a gente sempre observa lá a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? No artigo 3º, começa antes, né, do Código Civil, né? Mas o que a gente tem que destacar dessa eficácia temporal da lei trabalhista, né? Nós estamos aqui no trecho, aplicação no tempo, eficácia da lei trabalhista. Via de regra, né? Por quê? Via de regra, numa normatização, quando a gente observa a lei de introdução ao direito brasileiro, né? O que acontece? Existe o que se chama de vacatio legis, que é o período até que entre em vigor, que ganha eficácia aquela normatização. Normalmente, né, é de 45 dias a partir da sua publicação, de acordo com a lei de introdução ao direito brasileiro. Isso é a regra do vacatio legis lá da lei de introdução ao Código Brasileiro. No entanto,
via de regra, na Justiça do Trabalho, as normas elas têm eficácia imediata, com exceção da reforma que veio agora, a reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista ela teve uma previsão de 120 dias de vacatio legis. Então, via de regra, uma norma geral, ela tem o quê? Um vacatio legis de 45 dias. Em direito do trabalho, a regra é uma aplicação imediata. Após a publicação, ela tem eficácia. No entanto, a Lei 13.467 de 2017, que trouxe a reforma trabalhista, ela estipulou um vacatio legis de 120 dias, o que equivaleria, aparentemente, tomar cuidado com isso, a 4 meses. Ah, professor, 120 dias não é 4 meses? Não é, porque tem mês que tem 31 dias. Então, daria mais. Se falar 4 meses, daria uns 122 dias. Então, tomem cuidado com, com a norma, mas para efeito do vacatio legis da reforma trabalhista foi de 120 dias, certo? E a partir desse momento, ou seja, é que a partir do término do vacatio legis, é que a norma começa a gerar, tem vigência e começa a gerar os seus efeitos. Então, via de regra, a normatização ela é feita para ter vigência para o futuro. Sendo que ela tem limite? Não, a gente estudou ainda agora que a norma ela é feita para durar no tempo, ela não tem uma eficácia, uma limitação temporal, certo? Ela tem o quê? A vigência dela é por prazo indeterminado via de regra, certo? Beleza, professor. Aí entra no trecho que eu já tinha adiantado, né? Porque eu tento não adiantar, mas eu não consigo, eu vou falando as informações. Eu falei para o quê? As leis de proteção, normalmente, direito do trabalho, relação ao trabalho, elas são de imediatidade e retroatividade, ou seja, a partir da publicação ela entra em vigor, salvo as exceções que vimos anteriormente, e ela é o quê? Ela não retroage. A normatização trabalhista, normalmente, ela é feita para o futuro, não voltando aí para aplicar situações pretéritas, certo? Vocês podem ver aí que eu baguncei o coreto aqui, ó. Depois eu vou arrumar isso aqui para vocês, ó. As leis de proteção ao trabalho são... Peraí. Recorta. A lei de trabalho são de aplicação imediata. Atingindo, desde o início de sua vigência, as relações de trabalho em curso. Tá? Então, essa é a regra, como eu disse, é a aplicação imediata, aqui a imediatidade na aplicação do direito do trabalho, certo? E não quer dizer que a partir da aplicação imediata ela vale para trás, não, ela vale para frente. Então, vou dar um exemplo aqui que nem é de direito do trabalho, mas só para vocês entenderem. Houve uma inserção com a reforma da Previdência, dizendo o quê? Dizendo que a partir do dia 13 de novembro de 2017, todas as causas trabalhistas estariam submetidas à sucumbência, a honorário de sucumbência. O que é isso? Quem viesse a perder a ação, ele pagaria os honorários do advogado da parte contrária na proporção de 5% a 15% do pedido ou da ação. Vejam que antes do 13 de novembro de 2017, não havia regra na verdade, não havia condenação de honorários comerciais na Justiça do Trabalho. Então, antes da legislação não havia norma a respeito e não havia a sua aplicação. Depois começou a valer. Então, ela tem eficácia para o futuro e a partir do término de sua vigência passou a ter validade, certo? Então, para vocês que estão começando agora, pessoal, que vão se enveredar pelo direito do trabalho, vejam que vocês estão na frente de um velho professor como eu. Por quê? Porque eu perdi 20 anos aí trabalhando sem ter direitos honorários sucumbenciais, ou seja, nas ações que eu obtive êxito, na época, quando eu estava aí recém-formado, eu não ganhava honorários sucumbenciais. Vocês, quando terminarem a faculdade de vocês, caso entrem com uma ação e venham a ter êxito, ou que a parte contrária não tenha êxito em provar os seus argumentos, vocês já terão direito a honorários sucumbenciais, certo? Tem uma... Ou sem professor. Pois é, Jefferson. Pois é, André. O que acontece? Na minha época, assim, gente, se for comparar, se for pensar, você pensa assim,
professor, como que você pensa? Não dá para pensar muito, porque senão a gente chora. Porque aí seriam 20 anos, quase 20 anos, não chega a 20 anos advogando, mas estou na beira, devo completar ano que vem. Ano que vem, não, acho que mais 2 anos. Eu tenho uns 18 anos de advocacia. Nesses 18 anos de advocacia, se pensar aí que nos últimos 12 anos eu não tive honorários comerciais, daria um dinheirinho bom, hein? Daria para dar uma passeada aí, hein? Esses E honorários professor, comerciais. Imagina, hein, turma? professor, Oi? mas tem uma situação também, né? Antigamente o povo ficava mais aberto a entrar com a ação também, né? Hoje já fica mais cabreiro, mais receioso, né? Isso. Agora é um efeito, né? É o receio dos honorários sucumbenciais, né? Sim, Antes, sim. né? Antes a gente tinha uma liberdade, né, para entrar com essa. Assim, gente, no final já estava meio escrachado, já estava em algumas ações onde qualquer açãozinha de 1, 2 anos, o cara pediu R$ 1 milhão. Dano moral tinha em toda ação. Então, isso aí veio até para moralizar, né, para não ficar assim tão aberto essa questão de reclamação trabalhista. Eu não sou contra a reclamação trabalhista, acho que se tiver alguma coisa errada, na verdade, tem que acionar. E eu sou a favor de, né, porque eu gosto da área, né, conflito trabalhista é minha especialidade, mas tá errado, tem que cobrar, a empresa tem seu direito de defender. Agora, antes já estava meio antiético por parte de alguns colegas que pediam barbaridades com o único objetivo. Inclusive, eu tenho um cliente, o que acontece? Um pouco antes da reforma, eles tinham uma advogada que os representava. Lá vou eu com meus causos práticos, né? Mas já que nós estamos comentando aqui, o que acontece? Eles tinham uma advogada e aí a advogada, né, por alguma razão, chegou atrasada à audiência. Tava bem prostituído, Jefferson. Tava absurdo. Ação sim, simples assim. Não estou dizendo que o trabalhador não tinha direito, ele tinha. Né? Tinha direito a férias, assim, só que as ações viravam mega sena, viravam sorteio, virava querendo, o pessoal pedindo 1 milhão, 800 mil, por contratos curtos, sendo que a pessoa ganhava R$ 2.000, R$ 3.000. Como que chegava no valor desse? O objetivo é isso que eu vou te contar agora. O que acontece? O que aconteceu com essa empresa? A empresa, né, chegou atrasada, na verdade, a advogada chegou atrasada. Como o preposto da empresa não sabia que tinha que entrar na audiência, ele ficou esperando a advogada do lado de fora, ele foi apregoado, chamaram. Na hora que a advogada chegou e aí ela chamou ele para entrar, a audiência já estava se encerrando, estava encerrada, na verdade. O que acontece? O juiz deu revelia, não aceitou a defesa que já estava juntado nos autos e mandou desentranhar. Então, revelia, se já estudaram em processo civil, qual é o efeito? Presunção de veracidade das alegações da parte contrária, no caso do reclamante. O que acontece? Era uma ação de 280 mil, o juiz foi lá, deu revelia, condenação, 280 mil para um contrato aí de 3 anos de idade para um rapaz, não desmerecendo a função também, mas para um rapaz que era motoboy. Então, assim, há uma discrepância do que realmente era o contrato de trabalho, do que foi pedido. E o juiz fez o quê? A juíza, na verdade, só homologou, pegou lá a petição do cara e deu tudo que tinha sido pedido na petição inicial. Então, antes havia muito dessas aventuras, o que a pessoa entrava, o reclamante entrava, gente, eram acordos, sem brincadeira. Os caras pediam 300 mil, 400 mil, e aí fazia acordo em 5 mil, 6 mil. Por quê? Porque o objetivo, na verdade, era o quê? O advogado ele sabia que não tinha direito aos 400 mil, 500 mil. Ele fazia o quê? Um pedido exatamente contando que se acontecesse alguma coisa e a parte não comparecesse, poderia haver uma revelia. E aí havia, e isso forçava a barra, André. Então havia esse tipo de situação. Hoje, com os honorários, como o Jefferson observou, não está moralizado. Por quê? Se o cara pede 400 mil, eu me apresento à audiência e confirmo que né, a gente, através de provas, testemunho, consegue provar que não é de fato devido 400 mil, esse trabalhador vai ser condenado a pagar, normalmente os honorários são fixados em 10%, 40 mil. Né? Ou seja, vai ter que pagar ao advogado da parte contrária 40 mil, no exemplo que eu mencionei de 400 mil. Então, isso acabou. Então, Jefferson, hoje,
as ações, elas são, e André, elas são mais atuais, elas não são essa viagem toda, não essa discrepância toda. Por exemplo, processos que são de acidente do trabalho, beleza, 300 mil, 400, 500, 600, 700 mil, maravilha. Pode chegar a esse valor e deve, porque depende do acidente do trabalho, porque aí é uma causa grave. Antes havia banalização no sentido de qualquer coisa, não, 500 mil, 300 mil, não, isso não é mais a realidade aí do processo trabalhista, né? João Fernando, isso caracteriza a má-fé? João, caracteriza, a meu ver, caracteriza, só que é extremamente difícil a aplicação de má-fé. Só se ficar muito patente aí, né? E quando há pedido, antigamente o juiz não dava má-fé não por pedido feito. Má-fé é mais para quando há um ato no processo que venha a ferir aí ou atrasar o andamento do processo. Então, antigamente isso não se aplicava muito não, certo? Depende, André, porque assim, não é por valor, tá? Não é 400 mil e ganho 4, não, na verdade é por pedido. Então, vamos lá. Eu pedi 100 mil de dano moral, 100 mil de periculosidade e 100 mil de horas extras. Então, eu, como, sei lá, né, vamos dizer que você, André, apesar de você ser reclamante, digamos que você seja advogado da empresa, certo? E aí tem 100 mil, 100 mil, 100 mil, 3 pedidos. Você, como advogado da empresa, consegue afastar o pedido de periculosidade, aponta que não tinha periculosidade no ambiente de trabalho e fala que ele não, comprova que ele não tinha horas extras. Desses 100 mil e desses 100 mil, ou seja, desses 200 mil, aplica-se os honorários de sucumbência, ou seja, dos 200 mil, se normalmente fixa em 10%, você vai ganhar 20 mil de honorários de sucumbência. E a outra, que ele provou. Bom, se ele provou, ele vai ter direito ao que ele provou, ao direito que ele requereu na justiça, o reclamante, e o advogado do reclamante ainda vai ganhar 10% sobre o pedido que ele provou. Então, eu falei que era 100 mil, ele ainda, além de ganhar o direito do trabalhador, vai ter direito aí a 10 mil de honorários sucumbenciais. Certo? Então, não é com base no valor. Normalmente é com base no pedido, né? Você vai verificar qual pedido você venceu e aí o valor que foi dado ao pedido. Mesmo que não leve. Então, por exemplo, ele pediu 100 mil de horas extras, mas provou 1.000, aí não vai dar honorários. Por quê? Porque o pedido ele tem direito. Então, ele não perdeu, ele só não valorou de maneira correta. Então, não dá, entendeu? Então, por exemplo, pediu 100 mil de periculosidade, mas aí, na verdade, ele tinha direito só aos últimos meses, e deu 30 mil, os outros 70 mil não incidem no honorário de sucumbência. Porque, como eu disse para você, não é com base no valor, é com base no pedido. Se foi concedido, honorários para o advogado reclamante. Não foi concedido, honorários para o advogado do reclamado. Certo? Voltando aí, professor, você abre esses parênteses aí, né, de caso prático, mas voltando, gente. Beleza. E a gente voltando à questão da aplicação aí, a gente viu o último ponto, a questão da irretroatividade e imediatidade. Falei porque essa é a regra. Existe a possibilidade também, né, da norma perder a sua eficácia, que é através da revogação. O que é a revogação? É nada mais do que tornar sem efeito uma norma jurídica. A norma perde o seu efeito. E quando isso? Pode ser revogação por outra norma, pode ser revogação exatamente por critérios temporais. Então, revogar nada mais é do que tornar sem efeito uma norma. No entanto, não vou entrar, vou até tirar esse trecho aqui, essa classificação aqui, que a gente não está estudando direito civil, mas tem que lembrar o quê? Que existe a revogação de normas e outro ponto que tem que ser respeitado é direito adquirido. Já que a gente mencionou o honorário de sucumbência, os honorários de sucumbência, eu falei para vocês que eles começaram a ser aplicados a partir de 13 de novembro de 2017. Portanto, nas causas anteriores, não pode, mesmo que estivessem já em fase de execução, já tivesse o valor definido, e falar, opa, agora eu quero honorário de sucumbência. Não pode. Por quê? Porque na época que houve a prolação da sentença, essa norma não estava vigente. Então, não tem direito aos honorários de sucumbência. Certo? Então, é só para sentenças futuras e não para as passadas. Senão, o professor ia ficar doido aí, né? Ia pegar aí os últimos 15 anos e sair correndo para ver se achava honorário de sucumbência, né? Mas não aplica, então, o direito adquirido
é só para o futuro, ou seja, aliás, a aplicação da norma é só para o futuro, e quem teve o direito adquirido de não aplicar essa norma não vai ter prejuízo nenhum, certo? Seguindo. Então, e, inclusive, todos os direitos que foram trazidos ali ou alterados pela Lei 13.467 de 2017, eles começaram também a valer para frente, né? Tem inclusive, agora vocês, né, me lembraram aí, que agora eu lembrei até de uma situação trazida pela Lei 13.467 de 2017, um dispositivo que não é sequer nem aplicado, ou seja, há uma lacuna ontológica, ou seja, a sua aplicação geraria injustiça. O que acontece? Essa reforma trabalhista, ela trouxe o que se chama de taxatividade ou tarifamento do dano moral. O que é isso? Lá existe como se fosse um critério objetivo para aplicar regras quanto à concessão de dano moral. Já adianto para vocês que, como eu havia dito, não tem aplicação de dano moral com base em tarifamento, taxatividade, conforme esse artigo. Na verdade, ele é desprezado. Por quê? Porque ele geraria, na verdade, uma série de injustiças. Por quê? Vamos imaginar aí. Porque o tarifamento do dano moral que está na CLT, trazida pela 13.417 de 2017, isso, em segurança jurídica, André, ele fazia o quê? Ele falava o quê? O dano moral vai ser de 10 vezes se o indivíduo recebe até tantos salários mínimos. Vai ser de 20 vezes para quem recebe tantos salários mínimos. Então, vamos imaginar que aconteça um assédio sexual dentro de uma empresa. Dois assédios sexuais. Digamos aí que o proprietário faça o assédio sexual contra, né, uma pessoa que acabou de entrar na empresa, está trabalhando no almoxarifado, e outra que é gerente. O do almoxarifado ganha um salário mínimo e o gerente ganha, sei lá, R$8.000, certo? O que acontece? O ato sexual aí, de assédio sexual no ambiente de trabalho, ele é um ato grave e vai gerar dano moral para ambas as pessoas. Só que, gente, o ato é grave para as duas pessoas. Imagina aplicar esse tarifamento, depois a gente pega esse artigo para ler. Então, quer dizer que a pessoa que tem por receber menos, ela vai receber um valor pelo assédio sexual, pelo constrangimento, pela humilhação que ela sofreu, um valor menor do que a outra pessoa só porque ela é gerente. Veja que o assédio sexual, ele é o quê? Ele é grave para ambas as pessoas. Então, não tem como mensurar um dano moral com base em salário, com o que ele recebe. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja 10 vezes o valor do salário. Então, quanto essa aqui ia ganhar 10 mil de dano moral, a outra ia ganhar 80 mil de dano moral. Então, vejam que é uma discrepância muito grande nesse dispositivo que foi inserido. Por isso que eu falo que a reforma trabalhista, ela foi feita à corrida, de maneira muito rápida, sem muito estudo, sem a participação dos operadores de direito, sem o quê? Uma vasta discussão, vasto diálogo, né? Diferentemente lá de processo civil, que levou um ano de discussão, depois mais um ano para entrar em vigor, a reforma trabalhista foi votada num suspiro e entrou em vigor logo depois de 120 dias, sem muito estudo, certo? Então, só para vocês terem uma ideia do que também, muitas vezes, uma norma que é recente e que sequer é aplicada em razão do que se interpreta hoje, que é uma lacuna ontológica. Deixa eu até ver qual que é o artigo mesmo, já que a gente não aplica na prática. É o artigo 223 da CLT, tá, gente? Então, vou pôr aqui para vocês, não está no chat. Tá? Artigo 223 da CLT, nas suas alíneas. Se vocês quiserem confirmar o que o professor está falando. Então, o que dispõe lá? É exatamente do dano extrapatrimonial, regra para aplicação de dano moral. Deixa eu ver qual que é a linha do tarifamento, só para vocês depois darem uma lida. Aqui, ó, é a linha G, 223-G. Então, ali tem a questão do regramento, de até 3 vezes o valor, 2 vezes o valor, só que isso não é mais aplicado na prática, tá, gente? Isso aí, então, esqueçam, hoje o dano moral, ele é aferido pelo juiz com outros critérios, com critérios que inclusive estão inseridos no artigo 223, mas não com esse tarifamento.
Até porque, para não gerar essa insegurança e essas injustiças, certo? Não vamos mencionar as regras também. Vou mencionar, na verdade, mas não vamos detalhar o quê? A aplicação temporal das normas coletivas. Aqui a gente tem que fazer um parênteses. Até agora a gente falou de norma de direito individual. Por quê? Norma de direito coletivo tem um regramento diferente. Por quê? Porque a norma coletiva, ela é o quê? Ela tem prazo de vigência, ou seja, acordo coletivo, norma coletiva e sentença normativa, normalmente elas são feitas para durar no tempo. Ou seja, a gente tem uma norma que ela não é feita para durar no tempo, como a normatização aí feita em direito individual, na CLT. As normas coletivas, elas têm prazo de validade, certo? E além disso, a gente vai estudar isso de maneira detalhada no semestre que vem, né? Essa questão de quanto tempo, quanto se pode ser estendido, quais são as regras, né? Só para você ter uma ideia, né? Só mencionando, adiantando matéria, acordo de convenção coletiva ele tem um prazo máximo de duração de 2 anos. Então, todos aqueles direitos concedidos, toda aquela normatização feita em âmbito coletivo, ele tem um prazo de validade de 2 anos. Depois tem que ser editada uma nova convenção, um novo acordo, uma nova normatização. Por isso é um regramento diferente, certo? A aplicação no espaço, a gente já adiantou, é o quê? Será aplicada as normas de direito do trabalho dentro do território nacional. O que é isso? Princípio da territorialidade, certo? Então, via de regra, as normas de direito do trabalho, normas de direito do trabalho são aplicadas dentro do território nacional. E vou adiantando também uma questão que vira e mexe, cai em prova da ordem e concurso, é que para a elaboração de uma norma jurídica de direito do trabalho, quem tem competência para elaborar é apenas a União. Isso na iniciativa privada. Então, as regras, igual essa reforma trabalhista, quem fez foi a União. Ou seja, a normatização de direito do trabalho, a competência para legislar sobre direito do trabalho é competência exclusiva da União. O Estado e o município não podem legislar sobre direito do trabalho da iniciativa privada? Não. Eles têm direito a legislar sobre o estatuto, regras de servidores dentro do seu território, mas não para gerar regras gerais de relação de emprego ou de trabalho, certo? E mais? Não vou entrar nessa. Isso aqui eu vou até apagar já, gente. O que é isso aqui? Essa parte aqui, que é muito específico, falando de marítimos, isso aqui é aeronauta, isso aqui não vem ao caso, porque não cai. Aqui é um detalhamento para pós-graduação, quem sabe vocês vejam isso no futuro, para quem quiser fazer uma pós em direito do trabalho, certo? Seguindo, hierarquia das normas trabalhistas. A gente já mencionou esse ponto também. O quê? A hierarquia é diferente quando se fala de direito do trabalho. Por quê? Porque, em regra, ela é flexível, aplicando-se o princípio da norma mais favorável, certo? Apesar de, com a reforma da Lei 13.467 de 2017, houve o quê? Aqui, ó, o pessoal já colou aqui, ó. Isso, nem tinha visto, André. Isso aí, ó. Ó o regramento aí, ó. Com base no último salário, 3 vezes do ofendido, ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário. Então, vocês vejam que eles criaram o quê? Um sistema de tarifamento, que era muito, 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 muito injusto, gente. Certo? Certo? Voltando aqui, então. Existe o quê? Quanto na questão da hierarquia, existe a questão dos hipos e hipersuficientes. Normalmente, quando eu falo da regra geral, que é para os trabalhadores hipossuficientes, até porque a maior parte, 90% da população que tem relação de emprego, não recebe mais que R$12 mil. Então, a gente fala diretamente dos hipos. No entanto, para aqueles que são hipersuficientes, eles têm maior liberdade, né? E aí eles podem discutir de maneira diferenciada com as empresas, certo? Então, aí ela pode observar, pode até não observar a norma mais favorável para os hipersuficientes, certo? Seguindo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Ah lá. E aí foi o que a gente falou. No direito do trabalho, deve ser aplicada a norma que oferecer maiores vantagens ou benefícios ao
trabalhador. Com a reforma trabalhista, não é mais possível afirmar taxativamente que a hierarquia da norma é flexível e que sempre será aplicada a norma mais favorável. A gente viu dois casos. Primeiro, havendo conflito de acordo e convenção coletivo, ainda que seja mais benéfico, sempre vai prevalecer acordo coletivo. Então, é uma exceção à norma mais favorável. E segundo, também em razão dos hipersuficientes, ou seja, nessas situações pode ser que normas menos favoráveis prevaleçam. Mas o maior exemplo de limitação dessa flexibilidade é esse artigo 620 que a gente mencionou anteriormente. Ponto importante agora, vamos falar de 3 pontos aí bem legais: indisponibilidade, renúncia e transação. O que acontece? A indisponibilidade está diretamente ligada com aquele princípio da irrenunciabilidade que nós estudamos anteriormente. Por quê? Porque a norma do direito do trabalho, elas são indisponíveis. Ou seja, empregado e empregador, eles não têm liberdade em selecionar o que vai ser aplicado ou não. A norma ela é taxativa, ela é obrigatória, ela é imperativa. Portanto, se existe uma normatização de direito do trabalho, ela deve ser aplicada. Não há liberdade de escolha das normas, ou se é aplicável ou não. Então, anda junto a indisponibilidade com a irrenunciabilidade. Então, essa obrigatoriedade na norma visa exatamente dar um equilíbrio na relação existente entre o empregado e o empregador. Por isso que a gente mencionou anteriormente que não pode haver renúncia por parte do trabalhador, então é indisponível. Se, por exemplo, na lei está falando que é para pagar 13º, mesmo que o empregado não queira, o empregador tem que pagar 13º. Por quê? Porque é uma norma indisponível, não tem liberdade de não cumprir. Isso é o quê? É indisponibilidade diretamente ligado com o princípio da irrenunciabilidade. Segundo ponto, que a gente estava mencionando, renúncia e transação. Não podemos confundir renúncia e transação. Renúncia nada mais é do que um ato unilateral por um indivíduo que abre mão de seus direitos já estabelecidos, ou seja, direito líquido e certo, direito assegurado por norma jurídica. Portanto, não há uma subjetividade, uma objetividade, certo? E quanto à transação, nada mais é do que um ato jurídico bilateral em que comporta concessões recíprocas de direito duvidoso. Então, renúncia, você abre mão. Transação, você negocia o que está sendo concedido, certo? Então, olha que bagunça que está isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Arrumou. Então, deixa eu separar aqui. Então, no direito, na legislação trabalhista, gente, não há uma regra estabelecendo, né, proibindo as regras de transação e não há uma regra, não existe uma lei proibindo a renúncia. Só que em razão do princípio da irrenunciabilidade, a gente viu que o direito do trabalhador não pode ser renunciado. E a transação, na verdade, ela na Justiça do Trabalho, ela é incentivada. Vocês vão ver que, diferentemente de outros ramos, o juiz do trabalho, normalmente, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais participativo aí, no sentido de tentar a conciliação, e muitas vezes ele até força a conciliação, né? Para você que gosta de uma conciliação, você vai fazer amizade rápida com o juiz. Para você que não gosta de conflito, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade com os nossos magistrados, certo? Piadinha de direito, piadinha aqui só para descontrair, certo? Isso aí não tem nada a ver porque varia de juiz para juiz, magistrado para magistrado, mas que, de fato, o Justiça do Trabalho ele tem um quê de solução através da transação, através do acordo maior que outros ramos, de fato, não tem como discutir, certo? Seguindo, gente. Lembrando, né, que sempre que houver a transação na Justiça do Trabalho, ela é o quê? Via de regra perante o magistrado, tirando as situações que vimos anteriormente, de possibilidade de aliás, que nós vamos ver quando vocês forem estudar processo de trabalho, não sei se é comigo, possivelmente comigo, as regras o quê? Exatamente sobre autocomposição e heterocomposição,
as situações de acordo dentro e fora do Poder Judiciário Trabalhista, certo? Mas, via de regra, a transação ela é admitida na Justiça do Trabalho, né? E, portanto, a gente tem que observar essas regras, certo? Então, via de regra, não é possível a renúncia aos hipossuficientes. Nós vamos para hipersuficientes, aí a renúncia ela já é aceita. Quanto à transação, ela é aceita tanto para hipo quanto para hipersuficientes, certo? Seguindo, deixa eu ver aqui. Então, para os demais trabalhos, então, como fala aqui no trecho que está grifado em amarelo, a Lei 3.467 de 2017 passou a autorizar expressamente a pactuação sobre matérias indicadas no artigo 611 da CLT. Então, para os trabalhadores com diploma de nível superior e recebam um salário mensal superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência Social, ou seja, superior a R$ 12.200 e os quebradinhos, esse trabalhador pode eventualmente renunciar nesses casos. No entanto, para os demais trabalhadores, que é a maioria, continuamos a entender que a análise da validade da renúncia do direito de trabalho deve levar em consideração, né, as regras já pré-estabelecidas e os princípios, certo? Seguindo. Lembrando, quais são os requisitos para a transação? Tem que ser presença de 2 ou mais pessoas, tem que haver incerteza do direito patrimonial e tem que haver concessões recíprocas. Uma parte cede um pouco, outra parte cede um pouco, certo? Vocês vão ver lá, né, que eu falei para vocês que, via de regra, em direito de trabalho, os acordos são feitos perante o juiz do trabalho. No entanto, existem situações que os acordos podem ser feitos fora, como, por exemplo, perante as comissões de conciliação prévia, as CCPs, as antigas CCPs. CCPs a gente vai estudar lá quando for estudar processo do trabalho, mas adianto que nada mais é do que um órgão criado ou no âmbito da empresa ou no sindicato com o único objetivo de realizar acordos no âmbito administrativo fora do Poder Judiciário Trabalhista, certo? Certo? Opa. E existe também a possibilidade hoje, né, do que se chama... Então, João, via de regra, você está dizendo do hipersuficiente, né? Do hipossuficiente não pode renunciar, de maneira alguma, certo? Agora, o hiper, exato. Quanto ao hiper, tem-se entendido que, via de regra, também não deve ser, também tão frouxo a proteção, ou seja, poder renunciar a qualquer direito. Né? Se for uma renúncia de um ou outro direito, o juiz vai ter que analisar na prática e deve aceitar sim. Agora, se for uma renúncia geral, ampla, eu, como magistrado, eu não admitiria, não. Porque a gente não sabe qual que é a causa por trás disso, certo? A gente tem que analisar o caso concreto. Por que da renúncia? Por que está abrindo mão? Eu estou abrindo mão aqui porque eu consegui, por exemplo, eu estou abrindo mão aí do valor da rescisão porque eu vou trabalhar agora numa multinacional fora, preciso do dinheiro agora. Beleza, renuncio uma parte. Agora, uma renúncia total, eu ainda sou muito reticente. Eu não concordo com esse tipo ou de renúncia, né, ou até mesmo de transação onde há um prejuízo muito grande para a parte, certo? E não tem, mas... E como que isso vai ser definido, João? Com base nas decisões do juiz. Não tem jurisprudência suficiente falando sobre renúncia. Até porque, como eu mencionei para você, são poucos os trabalhadores que têm um salário superior a 12 mil. Então, não tem muitos casos de renúncia que chegam até o Poder Judiciário Trabalhista. Então, a gente ainda não tem um número de casos para definir se essa renúncia ela pode ser de qualquer direito ou não. Mas aí eu tô emitindo a minha opinião. Na minha opinião, tá? Com base aí nos meus conhecimentos jurídicos, eu acho que você estaria ferindo aí o princípio da renunciabilidade, inclusive para o hiper. Eu acredito que ele pode renunciar, mas ele não pode renunciar todo e qualquer direito, certo? A gente tem que observar os direitos que estão na Constituição Federal, lá no artigo 7º, certo?
Um ou outro direito, beleza. Todo e qualquer não, certo? O João tá renunciando direito lá, né, João? Tá querendo renunciar direito. Seguindo, gente, outro ponto bem interessante é uma questão mais, até que tem sido bem abordada, principalmente em TCCs no ramo de Direito do Trabalho, ou seja, monografias, é a diferença e a aplicação de flexibilização e desregulamentação. Gente, flexibilização não é a mesma coisa que desregulamentação. Flexibilização é nada mais que tornar o sistema menos rígido, com a possibilidade de exatamente renunciar a alguns direitos, reduzir alguns direitos dos trabalhadores, aumentar o grau de transação, o grau de pactuação através de direitos coletivos entre as partes. Então, flexibilizar é tornar o sistema de normas trabalhistas menos rígido, ou seja, menos protetores, menos protetivos. Diferentemente da desregulamentação, que quem emprega a desregulamentação, ele tem por objetivo a ausência completa de lei de caráter trabalhista, deixando que a normatização seja feita diretamente entre os destinatários, ou seja, é a retirada do Estado do poder aí de legislar sobre direito do trabalho, certo? Então, flexibilização é uma onda que vem acontecendo. A reforma trabalhista, inclusive, trouxe uma flexibilização de vários direitos, né? E, no entanto, a flexibilização é tornar o sistema menos rígido, enquanto a desregulamentação seria a retirada do poder do Estado de normatizar, ou seja, é deixar para que empregado e empregador definissem as regras. Esse ponto também, a desregulamentação, já adianto que eu sou contrário. Ah, professor, mas você não advoga para a empresa? Eu advogo, gente, para a empresa, né? Para algumas empresas. E, mesmo assim, eu acho que tem que ter um rol mínimo, um direito mínimo para os trabalhadores. Alguns pontos podem ser flexibilizados? Podem. Mas não pode ser uma ausência completa da participação do Estado na relação de emprego, ausência completa na legislação, certo? Então, via de regra, essa é a diferença de flexibilização e desregulamentação. E vou mais longe. Essa questão da flexibilização, inclusive, já desde 1988, existe a possibilidade de flexibilização conforme a Constituição. O que é? Lá na Constituição Federal, agora eu não me lembro o inciso, não sei se é o inciso 4 do artigo 7º ou inciso 6, não me recordo agora de cabeça, mas lá na Constituição Federal, no artigo 7º, ele estipula o quê? O trabalhador tem direito ao salário mínimo e é irredutível, certo? Então, não pode haver redução. No entanto, salvo se houver normatização coletiva, onde haverá possibilidade de redução desse salário. Então, por norma coletiva, você pode pagar menos ao trabalhador, pode inclusive pagar menos que o salário mínimo. No entanto, essa é uma flexibilização em situações excepcionais, em casos de extrema necessidade. E, além disso, em caso dessa flexibilização de redução de salário, tem que haver uma contrapartida. Não basta reduzir o salário do trabalhador. A empresa vai ter que fornecer um outro direito para compensar essa redução. Então, em casos agora como de pandemia, é comum a redução do salário? Não sei se vocês estão acompanhando, vou mencionar um que deve estar na boca de vocês aí. Os clubes de futebol brasileiro, eles fizeram a redução aí do salário dos jogadores. Só que isso não é só para clube rico, não, tá, gente? Você fala, mas o cara ganha lá no Palmeiras 300 mil, no Corinthians 500 mil, no São Paulo 400 mil, no Flamengo 1 milhão. Aí é fácil reduzir. Mas isso também se aplica aos pequenos clubes que pagam aí 5 mil, 2 mil, 10 mil para os jogadores. Então, o que acontece? Pode ser estabelecido uma norma coletiva, uma redução do salário. Isso é uma flexibilização. E, normalmente, nessas situações de redução de salário, o que a empresa oferece em troca? É que ela não vai desligar ninguém, que ela não vai dispensar ninguém, ou então ela dá uma garantia de emprego. Nos próximos 2 anos, ninguém vai ser dispensado. Desculpa. Então, isso aí nada mais é do que uma flexibilização prevista na Constituição, que é válida. Aqui, tá aqui, Constituição Federal de 1988. Deve estar lá no inciso 6. Eu tinha falado 4 ou 6, é no inciso 6, né? A possibilidade de negociação aí,
e aí de flexibilização, e aí foi o que eu falei para vocês, a negociação através de negociação coletiva, certo? Seguindo, a previsão constitucional de flexibilização das condições básicas do contrato, como salário e jornada, iniciou uma nova etapa do direito de trabalho em nosso país. Isso aí foi essa flexibilização, veio com a Constituição de 1988, certo? Lembrando que flexibilização, aqui, ó, uma apontada aqui, não se confunde com desregulamentação. Desregulamentação é a ausência de proteção do Estado ao trabalhador, é a ausência de norma de direito de trabalho criada pelo Estado, certo? Então, como eu disse para vocês, eu não sou favorável à desregulamentação. Acho que pode até favorecer, facilitar a flexibilização para tornar o direito de trabalho menos rígido, né, menos engessado, mas a desregulamentação, na minha visão, não é o melhor caminho. Para encerrar a aula, vou dar só uma pincelada nesse trecho aqui, certo? Que aqui é de extrema importância, gente. Deixa eu ver aqui. De extrema importância. Por quê? Porque, gente, eu mencionei para vocês, e vou mencionar de novo, eu mencionei lá na primeira aula, mas vou mencionar de novo, não podemos confundir, a gente está começando um novo capítulo, que é a relação de emprego, não podemos confundir relação de emprego de um lado e relação de trabalho. Relação de trabalho, ele nada mais é do que um gênero, e relação de emprego é uma hipótese de relação de trabalho. Então, a relação de trabalho é um vínculo genérico. Professor, então, desculpa. O que vem a ser a relação de trabalho? A relação de trabalho nada mais é do que a prestação de trabalho, prestação de serviço de uma pessoa a outra pessoa. Isso é relação de trabalho. Então, todo trabalhador, prestou serviço de uma pessoa a outra é um trabalho, uma relação de trabalho. Agora, nem todo serviço realizado por uma pessoa é uma relação de emprego. A relação de emprego, a gente vai estudar mais à frente, é uma relação entre empregador e empregado. Relação de trabalho é uma relação de trabalhador e tomador. Então, é um conceito mais genérico de relação de trabalho, certo? Relação de emprego, ela é uma espécie da relação de trabalho em que há um nexo entre empregado e empregador. E ela tem que preencher 5 requisitos. Eu vou adiantar esses requisitos, não vamos estudar ele hoje, mas quais são os 5 requisitos para a configuração de uma relação de emprego? Você vai ter que ser um serviço prestado. Esse conceito está lá no artigo 2º e 3º da CLT, tá, gente? Nada mais é do que a prestação de trabalho por uma pessoa física, com pessoalidade, com um serviço prestado de caráter não eventual, mediante subordinação e onerosidade, que é mediante pagamento. Então, são 5 requisitos. Pessoa física, com pessoalidade, trabalho de caráter não eventual, sob subordinação do empregador e direito à remuneração. Então, para a relação de emprego, os 5 requisitos devem estar presentes. Caso contrário, a gente pode estar diante de uma relação de trabalho, mas não estará diante de uma relação de emprego. E por que a importância disso? Que eu vou voltar a partir da aula que vem, gente. É porque quando a gente fala de aplicação dos direitos dos trabalhadores, na verdade, a gente está falando da aplicação da CLT na relação de emprego. Portanto, aquelas regras de direito a horas extras, direito a intervalo, direito a 13º, férias, FGTS, são direitos previstos na CLT ou legislação esparsa relacionadas e que são garantidas em razão da relação de emprego. Na relação de trabalho, que é aquela genérica, ela não necessariamente haverá aplicação da CLT. Você poderá, inclusive, aplicar outras normatizações, como o Código Civil. Tem um capítulo do Código Civil lá escrito da prestação de serviço. Ou seja, a relação de trabalho não tem uma proteção, aquele rol de direitos que estão estabelecidos na CLT. Já a relação de emprego, sim. Por isso que é importantíssimo entender que relação de emprego e relação de trabalho não é a mesma coisa. Apesar de existir o conceito contrato de trabalho. Contrato de trabalho normalmente está relacionado à relação de emprego, mas tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, certo? Então,
ao contrário do que a gente mencionou, né? Então, o que é a relação de trabalho? É qualquer forma de prestação de serviço do trabalho humano a outra pessoa. Já a relação de emprego, não. É uma prestação de serviço específica. Então, todo empregado, aqueles que estão regidos pela CLT, é um trabalhador? É. Agora, nem todo trabalhador é um empregado. Vamos dar um exemplo. Só para adiantar a matéria aí, eu paro por aqui hoje. O pintor, ele presta serviço? Se eu contratar um pintor, eu mando ele pintar o escritório. Beleza? Beleza. Ele vai dizer, eu vou levar 15 dias para pintar o escritório. Beleza? Beleza. Isso é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Quer dizer que eu vou ter que pagar para o pintor 13º, férias? Negativo. Isso é uma relação de trabalho, é uma prestação de serviço por uma pessoa, ou seja, por um ser humano, a outro ser humano. É trabalho? É trabalho. Agora, é relação de emprego? Não. Tem que anotar a carteira desse pintor pela pintura que fez? Não. Porque não se trata de uma relação de emprego, se trata de uma relação de trabalho autônomo que a gente vai explicar a partir da aula que vem, certo? André, isso. Prestação de serviço de maneira por pessoa física com pessoalidade. Então, faltou aí pessoa física. Então, pessoa física com pessoalidade de maneira não eventual, com subordinação ou também tida lá na CLT como dependência e mediante pagamento de salário, remuneração, ou que é também caracterizado como onerosidade, certo? Então, vamos dar um exemplo. Alguém me contrata como advogado, beleza. Quer dizer que eu sou empregado, ele vai anotar minha carteira de trabalho? Não. Eu estou prestando um serviço, eu sou um trabalhador autônomo, eu sou trabalhador, mas eu não sou um empregado. Então, a pessoa que me contrata não vai me pagar os direitos estabelecidos na CLT. Diferentemente, agora, a minha relação com a instituição, a faculdade. A faculdade me paga para dar aula. O que acontece? Só que aí se trata de uma relação de emprego. Todo aquele rol de direitos estabelecidos na Constituição, na CLT, deverão ser garantidos. Então, a gente vai explicar a aula que vem por que do professor é a relação de emprego e do advogado é uma relação de trabalho, mas é de extrema importância, gente, porque esse ponto que a gente vai ver, eu volto isso aqui de novo, a aula que vem, é muito, muito importante. Pode marcar com asterisco, põe o OBS que o nosso querido Afonso manda colocar, faz estrelinha, marca, põe grampo, risca a página. É extremamente importante vocês entenderem a diferença de relação de emprego e relação de trabalho, porque isso aí vai definir quais são os direitos que a pessoa tem, faz jus, quais são os direitos que serão concedidos. Então, tem que ter isso aí. E além disso, em razão da importância, é ponto que despenca em prova da ordem e despenca em prova de concurso público, questão de relação de trabalho, relação de emprego e principalmente os requisitos da relação de emprego que a gente passa a estudar a partir da aula que vem. Aqui, ó, André, só adiantando aqui, ó, tá no rol aqui embaixo, ó, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. A pessoa física está aqui em cima, ó. Apesar de não estar aqui no esqueminha, a pessoa física está aqui em cima. Certo? E aí a gente vai explicar a partir da aula que vem esses 5 requisitos para entender bem qual que é a diferença entre eles. Certo, gente? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se dá para eu mostrar alguma coisa rápida aqui. Deixa eu ver aqui. Vou contar aqui um caso rápido que eu fiz uma audiência essa semana agora, que exatamente era essa a discussão. O que acontece? Um engenheiro entrou contra uma construtora e havia uma discussão se tratava de relação de trabalho ou relação de emprego. O engenheiro entrou, eu estava defendendo a construtora, entrou pedindo o quê? Eu trabalhei por 6 meses, eles me contrataram, assinaram minha carteira de emprego, mas eu preenchi os 5 requisitos, então eu tenho direito a 13º, férias, etc, etc, etc. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Esse foi o pedido. Na defesa, eu apresentei o quê? Não, na verdade, ele foi contratado como um microempreendedor individual, para exatamente apenas fazer não é maquete, né? Um projeto, desculpa, fazer um projeto para a construtora e encerrava-se o contrato. Ele não foi contratado para ser empregado. E havia uma discussão sobre vínculo de emprego. Vou ser bem sincero, pela forma como foi feito, sem estar devidamente feito o contrato de MEI, né, que não foi tomado os cuidados necessários pela empresa,
eu acredito que daria um vínculo com a empresa, certo? No entanto, havia uma discussão, uma divergência sobre qual forma de contrato é essa, uma relação de emprego ou uma relação de trabalho. O que acontece? Fizemos um acordo e nesse acordo ficou estabelecido que não haveria, ele pediu 70 mil reais lá, o engenheiro, e aí a gente fez um acordo de, se não me engano agora, 10 mil reais para pagar para ele, 10 não, 20 mil reais para pagar para ele aí parcelado em 6 vezes, certo? O que é isso? Era uma discussão exatamente, se tratava de uma relação de emprego e uma relação de trabalho. Eu vou ver se eu trago a ata dessa audiência, que foi essa semana agora, foi quarta-feira, quarta-feira, e aí eu vou mostrar para vocês que é exatamente uma discussão, se trata de relação de trabalho e relação de emprego. E muda tudo, porque é uma ação de tudo ou nada. Se o empregado prova que é uma relação de emprego, a empresa teria que pagar 13º, férias e todos os direitos trabalhistas decorrentes. Se eu provo, né, defendendo a empresa que era uma relação de trabalho, ele perde todos esses direitos e teria direito ao pagamento apenas da remuneração ou do que tivesse sido pactuado. Então muda, por isso a importância de entender se se trata de uma relação de trabalho ou uma relação de emprego. E aí, a aula que vem, eu trago essa ata para a gente ver na prática, né? Porque eu não vou conseguir achar agora, né? A gente já está encerrando o nosso tempo. Então, a gente para por aqui hoje, gente, né? Deixa eu até interromper aqui nosso material. Pode, Jefferson, perfeito, né? O que acontece? O estágio, ele não é uma relação de emprego. Até porque o objetivo do estágio, ele não é financeiro. O objetivo do estágio é de aprendizagem. Então, por isso que tem ali 11.788 de 2008, que era o quê? Que é a lei que trata do estágio, regras específicas. Apesar de existirem, entre aspas, direitos parecidos com a CLT, ele tem nomenclatura e algumas regras diferentes. No entanto, se houver abuso, esse contrato que era de estágio, ele pode ser convertido numa relação de emprego. Quer ver um que é bem comum, que muitos não sabem? Eu terminei a faculdade, mas não tirei o meu AB ainda. A empresa, o escritório vai me manter como estagiário. Pode? Não pode. Por quê? Porque você já acabou a sua formação. Se a empresa te mantiver, após você tiver concluído seu contrato, seu curso de direito, na verdade, após o término, se eles te mantiverem, vai haver a convolução, ou seja, a conversão do contrato de estágio em contrato de emprego, certo? Então, pode acontecer, sim, na relação dos estagiários, essa conversão em razão do desvio, tá, Jefferson? Certo? Então, é comum, tá? Então, gente, paralisamos por aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela atenção de vocês. Uma boa segunda aula e um bom final de semana. Semana que vem tem mais. Quanto à apostila, eu vou mandar. Vocês viram que tá, né? Eu não sei o que eu fiz aqui, que desconfigurou. Eu vou tentar mandar pelo menos das aulas que a gente já deu e nessas próximas aulas, né? O material das próximas aulas seguintes. Porque tem muita coisa para corrigir ainda, senão eu vou ficar devendo muito tempo essa apostila para vocês já irem acompanhando. Certo? Obrigado, Antônio. Obrigado aí. Boa noite para você. Que isso a gente faz aí é para tornar a aula um pouco mais interessante aí e menos desgastante, até porque é uma sexta-feira, né? Então, a gente sabe que no final da semana já está todo mundo cansado. Certo? Valeu, André. Forte abraço, meu rei. Até logo, gente. Valeu, Jefferson. Abração. Tchau, Bruna.